A maioria das pessoas que vêm para o Day Trade sempre gostam de usar algum indicador, alguma coisa que vai facilitar o ponto de entrada. O problema é que existem inúmeros indicadores e a maioria deles são ruins ou causam em você uma divergência a ponto de você ficar mais confuso do que realmente ter uma indicação boa de entrada. E aí, tudo bem? Sou o Léo Portes aqui, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Nessa aula eu quero te mostrar quais são os 3 principais indicadores que você pode utilizar para colocar no seu gráfico e a partir deles começar a ter uma noção melhor de uma oportunidade de entrada. Quando você está olhando para o gráfico no mercado financeiro, na maioria das vezes você vai ver um gráfico cheio de velas subindo e descendo, só que existem alguns indicadores que você pode acoplar no seu gráfico e a partir deles ter uma leitura ou receber informação adicional. Esses 3 indicadores que eu vou te mostrar aqui agora, eles são os mais fáceis para você colocar, os mais fáceis para você começar a utilizar e também um dos mais lucrativos que existem para você poder fazer day trade. No entanto, é importante que você fique atento porque muitos indicadores são falsos ou, na verdade, eles te passam uma informação redundante, que não é necessariamente algo que vai te ajudar na hora de apertar o botão e definir um ponto de entrada lucrativo. Esses 3 indicadores aqui você pode utilizar em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo e em qualquer mercado também. Os 3 indicadores que eu quero te mostrar são esses daqui. O primeiro deles é o indicador do volume. Com esse indicador aqui você consegue ter uma noção maior do volume operacional ou volume financeiro que está entrando exatamente naquele segundo que você está olhando para o gráfico. Desse modo, com o volume, você consegue ter uma ideia se aquele sinal de entrada, exemplo, vamos botar um candle de força, se aquele candle de força realmente está com força ou se é um candle falso, que não está demonstrando realmente força do mercado. Esse é um ótimo indicador. Você pode ver mais detalhes dele agora. Então, olha só, esse indicador do volume, na minha opinião, é um dos mais práticos que eu utilizaria caso eu utilizasse para operar no mercado. Eu utilizo ele algumas vezes quando eu estou operando no mercado de ações norte-americano e eu vou te mostrar como que eu utilizo ele. Aqui você está vendo o gráfico, né? Você está vendo aqui os candles, a movimentação deles. Isso que você está vendo aqui embaixo no mercado, aqui embaixo é o volume, tá? E o volume ele aparece em cada uma das velas, ou seja, a gente pode estar utilizando o indicador do volume como um fator de confirmação de um sinal de entrada, a gente pode inclusive utilizar como a confirmação da confirmação. Por exemplo, a gente sabe que o rompimento é um sinal de compra, um rompimento de uma resistência, certo? Rompimento de um topo, por exemplo. Se a gente tem o rompimento de um topo e a gente tem depois desse rompimento a confirmação através de um candle de força, a gente sabe que a gente pode entrar, ok? Agora, se a gente tivesse uma confirmação extra, é aí que entra o volume. Deixa eu te mostrar como que isso funciona no gráfico. Aqui a gente tem um super candle de força verde, tá? Realmente um candle de força verde muito forte que apareceu após um mercado em baixa. Então, se você for ver o que aconteceu no volume desse candle, você vai ver que foi realmente o maior volume que teve até então. Você percebe o tamanho da barra de volume que apareceu junto com essa vela de força. Só para você ter uma ideia de comparação, aqui a gente teve outra vela de força, certo? Aqui atrás, ó, outra vela de força. Agora, olha o volume que apareceu para essa vela de força. Deixa eu descer aqui. Olha o volume que apareceu, um volume pequeno. Para você ter uma ideia de comparação, esse outro candle aqui, antes desse candle de força, esse candle aqui, olha, esse candle aqui, que é um candle pequeno, teve um volume maior que o próprio candle de força. Se eu colocar aqui uma linha vertical em cima desse candle e depois colocar uma linha vertical em cima do candle de força, você percebe que o volume desse candle aqui pequeno, olha aqui embaixo, foi maior do que o volume do candle de força, ou seja, é um candle de força falso. Você não estaria comprando aqui. Você percebe então como esse indicador do volume consegue te ajudar? Olha agora esse candle de força e olha esse volume aparecendo aqui nele. O mercado começa a subir. Agora, existe uma outra forma de você utilizar isso ao seu favor também, que é através dos rompimentos, ok? A gente sabe que o rompimento é um sinal para a gente ficar de olho no mercado. Então, olha só. A gente tem esse rompimento aqui atrás, aonde o mercado mostrou esses topos
ele não conseguiu romper, ele botou esse topo, uma resistência, botou de novo uma resistência, mais uma vez, ou seja, um topo triplo aqui. Até que veio a confirmação do rompimento, um candle de força. Agora, vamos dar uma olhada no volume que aconteceu junto com esse candle de força exatamente no rompimento. Você percebe que foi um volume mediano, no entanto, o próximo volume foi um volume em alta e o próximo candle também foi um candle de força. Perceba que após o mercado romper nesse volume ascendente, o mercado realmente começa a subir. Então, esse indicador do volume ele te ajuda a então confirmar se ali a gente tem força ou não, porque se você está operando um rompimento, você quer que tenha muita gente comprando junto com você. Então você consegue também, outra forma de utilizar o volume é você filtrar sinais falsos de força, como é esse que aconteceu aqui atrás. A gente tem esse candle de força verde, um super volume. A gente tem esse candle de força verde, volume pequeno aqui embaixo. Olha a diferença dos dois volumes, certo? Então esse é uma forma muito prática de você utilizar o indicador do volume. Um outro indicador que eu quero te mostrar que você pode acoplar no seu gráfico também para poder encontrar uma boa oportunidade de entrada ou filtrar a oportunidade de entrada é um indicador chamado IFR. E do inglês ele fica RSI. Dependendo da plataforma que você estiver utilizando, talvez ele não apareça como IFR e sim como RSI. Esse indicador aqui ele é muito bom para te ajudar a encontrar as zonas do mercado onde o preço está supervalorizado ou desvalorizado. Então, por exemplo, se você pega um mercado que está descendo e ele encontra um nível de suporte e o teu IFR ou RSI ele está desvalorizado, isso te dá uma informação extra de que o mercado realmente pode contornar e voltar a subir nesse ponto. Do mesmo modo, se o mercado está subindo em uma movimentação de alta e chega em uma região de resistência e o teu IFR está demonstrando que ele está supervalorizado, ali pode reverter o mercado e você pode encontrar uma boa oportunidade de venda. Dá só uma olhada em mais detalhes de como que funciona o IFR. Então, olha só, esse daqui é um indicador do IFR, esse indicador que você está vendo aqui embaixo no gráfico, essa linha meio perdida aqui embaixo é o IFR, tá? No inglês significa RSI. Então, se você tiver com uma plataforma que está colocando os indicadores em inglês, você vai procurar RSI. Se a sua plataforma for em português, vai ser FRI. Não, vai ser IFR, desculpa. Tá? Então é o seguinte, como que funciona esse indicador? O IFR ele te dá dois pontos muito importantes do gráfico. Um desses pontos é essa linha verde aqui em cima e o outro ponto é essa linha vermelha aqui embaixo. Basicamente funciona assim, se o preço está próximo ou acima dessa linha verde aqui em cima, significa que está muito supervalorizado, que o preço provavelmente está chegando em um ponto de saturação de alta e pode vir a cair. Se o preço está aqui embaixo, tocando essa linha vermelha, significa que o preço está muito desvalorizado e possivelmente pode surgir uma oportunidade de compra. Vamos fazer a comparação? Um ponto importante sobre o IFR é o seguinte, a gente sempre, eu pelo menos indicaria que você utilizasse esse indicador nos gráficos maiores, do 15 minutos para cima. Aqui a gente está no gráfico de 15 minutos, tá? No gráfico de 15 minutos você percebe que aqui em cima a gente tem um nível de resistência, tá? O mercado bate ali em cima nessa resistência e se a gente for ver como é que está a relação do IFR, a gente vai ver que logo aqui em cima, nesse nível de resistência, o IFR aqui embaixo realmente está em um nível supervalorizado. A gente percebe que após o IFR começar a cair, o mercado começa também a cair, tá? Aqui embaixo, o mercado chega nesse nível de explosão de queda e você percebe que o IFR também está aqui embaixo num preço super desvalorizado. Quando o IFR começa a subir, o preço dá uma guinada também de alta, tá? Então, a gente pode utilizar esse indicador do IFR de dois modos muito específicos, que é o seguinte. A gente vai estar localizando níveis teoricamente clássicos e tradicionais do gráfico de suporte e resistência. Quando bate nesses níveis de suporte e resistência, se o preço realmente está com o IFR supervalorizado ou super desvalorizado, a gente pode estar procurando por uma operação que vai nos trazer um lucro maior. Por exemplo, aqui em cima, o preço lá em cima está realmente supervalorizado e a partir daí que o IFR começa a apontar para baixo, o mercado começa a cair também. Nesse momento que o mercado começou
a subir, o IFR estava aqui embaixo em super desvalorizado e aí o mercado começa a subir também. Então, lá embaixo começou a cair, o IFR estava lá em cima, tá? Agora o mercado está aqui embaixo, o mercado está nesse nível de desvalorização. Talvez a gente comece a subir daqui a pouco. Como eu sempre digo, o indicador ele te dá uma indicação, ele não é um ponto de entrada. Eu não vou simplesmente comprar agora. Eu espero uma confirmação. Qual seria uma boa confirmação de entrada aqui? Eu posso, de repente, aguardar uma formação de uma estrutura de alta saindo com um candle de força. Se eu ver isso daqui e ver que o meu IFR está começando a subir também, eu posso comprar com uma oportunidade melhor de acerto nesse trade. Então, muito específico aqui, operações com base no IFR. Agora, o terceiro e último indicador que eu quero te mostrar aqui nessa aula é um indicador chamado MACD. Talvez esse seja um dos mais famosos e mais conhecidos e talvez mais utilizados no mercado financeiro. O MACD é um indicador que te ajuda também a encontrar uma oportunidade de compra ou de venda no mercado. No entanto, não é um que eu gosto muito de utilizar, mas outros traders famosos também utilizam esse indicador. Eu recomendaria que você utilizasse um quarto indicador, um bônus que eu vou dar para você no caso, que são os indicadores com médias móveis. Como o próprio nome já sugere, as médias móveis te dão a média do movimento. Em tese, as médias móveis são linhas que ficam no gráfico passando por entre os seus candles ou na movimentação do gráfico e demonstra a média do movimento. Em outras palavras, a tendência que o ativo está seguindo. Ele te ajuda a ter uma noção maior a direção que o gráfico está indo. E se você parar para pensar, essa é a principal pergunta que um trader se faz todo santo dia. Para que lado que o mercado vai? O mercado vai subir ou o mercado vai descer? A partir do momento que você sabe a resposta para essa pergunta, é o momento que você começa a ganhar dinheiro. No entanto, a maioria das pessoas não sabe para que lado que o mercado vai e por isso entra para qualquer lado. Na hora que ela vai comprar, o mercado começa a cair. Na hora que ela vai vender, o mercado começa a subir e ela sempre vê o mercado então indo contra as posições que ela está fazendo. Com esses indicadores aqui, você consegue ter uma noção maior ou pelo menos adicionar mais informações na hora de você abrir uma operação e com isso ter mais assertividade nos seus trades. Eu particularmente não opero com indicadores, eu opero somente com price action e análise gráfica, mas eu sei que muitos iniciantes do zero gostam de ter uma informação extra e adicional para poder fazer os trades. Eu recomendo que você coloque esses três aqui, ou pelo menos um dos três no teu gráfico, para ver se você vai ter uma noção maior da direção que o ativo está indo. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero que você comente aqui embaixo qual desses indicadores você mais gostou e se tem algum outro que você está usando agora, comenta aqui também. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!